O livro de Ezequiel é o livro mais negligenciado na Bíblia. O tempo de Ezequiel foi um período difícil. Zedequias era o último rei fantoche de Judá, com autoridade para governar em Jerusalém, mas apenas com um pequeno exército. A cidade foi cercada mais uma vez, e o exército de Nabucodonosor capturou Zedequias. Eles mataram cada um de seus filhos diante de seus olhos, para que ele pudesse ver que a linhagem real havia acabado. Em seguida, arrancaram seus olhos, para que a última coisa que ele visse fosse seus filhos sendo mortos. Então, Nabucodonosor ordenou a destruição total de Jerusalém. Ezequiel foi chamado para pregar por volta desse tempo, apesar de estar a milhares de quilômetros de Jerusalém, na terra da Babilônia. O Senhor permitiu que Nabucodonosor entrasse e conquistasse sua terra, e o povo se tornou cativo na exótica e distante terra da Babilônia. Eles estavam desanimados. A visão do Vale de Ossos Secos é principalmente sobre os filhos de Israel, mas também tem implicações práticas para nossas próprias vidas. Ezequiel capítulo 37, versículos 1 e 2. A mão do Senhor estava sobre mim, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me colocou em meio a um vale. Este vale estava cheio de ossos. Ele me fez andar por entre eles, por todos os lados, e vi que eram muitíssimos. O Senhor apareceu a Ezequiel na forma de um vale cheio de ossos secos. Deus não mudou a localização de Ezequiel, mas lhe deu uma vívida sensação interna de que ele havia sido levado a um vale cheio de ossos. Sua secura indicava que eles estavam lá há muito tempo, e os ossos sugeriam que o vale já fora habitado, mas não estava mais. O Senhor queria que a mente e o espírito de Ezequiel fossem profundamente afetados pela aparente falta de esperança da situação. Ezequiel capítulo 37, versículo 3. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão reviver? Respondi: Ó soberano Senhor, tu o sabes. Ezequiel respondeu à pergunta de Deus sobre se os ossos eram capazes de sustentar a vida, afirmando que somente o Senhor sabia com certeza. Segundo Ezequiel, a situação era impossível. Quando consideramos a importância do dia de hoje, podemos também pensar nos momentos que virão. Se desejamos ver um avivamento, dependerá do Senhor trazê-lo, assim como fez na época de Ezequiel. Mas Deus é capaz de realizar o que ele se propõe. Ele é o Deus do impossível. Lucas capítulo 18, versículo 27, ele respondeu: O que é impossível para os homens é possível para Deus? Ezequiel capítulo 37, versículos 4 a 8, ele me disse: Profetiza a estes ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: Eu lhes darei vida. Porei tendões sobre vocês e farei carne crescer sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei em vocês o meu espírito e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e vi tendões e carne surgindo sobre eles e pele os cobrindo, mas não havia espírito neles. Ezequiel recebeu instruções do Senhor para pregar aos ossos que já estavam mortos. Ezequiel estava aprendendo com Deus uma verdade crucial que todos nós precisamos compreender: a proclamação da palavra de Deus carrega consigo poder. A vida na Bíblia. Ela oferece vida e fé àqueles que a recebem. Ezequiel testemunhou um evento miraculoso. Os ossos começaram a se unir, os músculos e a carne começaram a crescer sobre os esqueletos, e em breve seus corpos estavam cobertos de pele. No entanto, eles não passavam de um grupo de corpos mortos se movendo de forma ordenada. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração.
Romanos capítulo 10, versículo 17. Assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Ezequiel capítulo 37, versículo 9. Disse-me então: profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e dize-lhe: assim diz o soberano Senhor: vem, ó Espírito, dos quatro ventos, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Algumas pessoas acreditam que a obra de Deus é realizada por meio da organização, algo que não deve ser subestimado, pois até nossos corpos são organizados. Uma igreja pode ter seus assuntos em ordem, mas se não tiver vida, ela não passa de um corpo sem vida. Ezequiel recebeu instruções de Deus para pregar ao Espírito, e a palavra ventos é derivada da palavra hebraica ruach, que pode significar vento, respiração ou espírito. Ezequiel estava descobrindo que tudo que as pessoas realizam é em vão, a menos que o Espírito Santo esteja presente. A presença da divina respiração da vida é necessária da mesma forma que foi para Adão. Uma pessoa nasce do Espírito quando nasce de novo. Deus deve infundir a vida espiritual em nossos corações. Ezequiel testemunhou um poderoso espetáculo de vitalidade quando o exército se pôs de pé. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. João capítulo 3, versículo 5-8. Jesus respondeu: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: é necessário que todos vós nasçais de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Ezequiel capítulo 37, versículo 10. Profetizei, pois, conforme a ordem que tinha recebido. O Espírito entrou neles, e eles cobraram vida, puseram-se de pé, um exército grande, imenso. Ezequiel capítulo 37, versículos 11 e 13. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são de toda a nação de Israel. O povo diz: nossos ossos estão secos, e nossa esperança se perdeu, fomos eliminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir as suas sepulturas e fazê-los sair delas. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e fizer vocês saírem delas. Ó meu povo. A visão ficou clara, e Deus iluminou seu significado edificante. Os israelitas haviam perdido toda esperança, mas Deus lhes prometeu um avivamento nacional. Eles haviam sido encurralados e dispersos pela região. As pessoas achavam que tudo estava perdido, mas subestimaram o poder de Deus. Israel não apenas passaria pela revivificação, mas também seria restaurado à sua antiga glória. Deus prometeu restaurá-los à sua terra natal. Ezequiel capítulo 37, versículo 14. Porém em vocês o meu espírito, e vocês viverão e os colocarei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, declara o Senhor. Deus encerrou a visão para Ezequiel, uma vez que ele não conseguia responder, e então lhe explicou o significado. Como ele ressuscitaria os ossos desarticulados de Israel, que haviam perdido toda a vitalidade. A palavra e o Espírito seriam os meios pelos quais ele alcançaria esse objetivo. Ficou claro para Ezequiel que ele deveria profetizar sobre esses ossos, e ele foi instruído a dizer a eles: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. À medida que Ezequiel obedecia, Deus permitiu que os ossos começassem a se unir por conta própria, enquanto tendões, carne e pele lhes davam sua forma original novamente. No entanto, a palavra tinha que ser seguida pela concessão do Espírito para que esses corpos recebessem o fôlego e ganhassem vida, o que é um exemplo clássico de avivamento,
a revitalização espiritual da Igreja de Deus nos dias modernos. Isso é alcançado por meio da palavra no Espírito. Quando qualquer um desses elementos está ausente, o povo de Deus não pode experimentar a presença significativa de Deus entre eles. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito, e, onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Senhor, o Espírito. De acordo com a palavra de Deus, nossas transgressões e pecados nos tornaram tão sem vida quanto um monte de ossos secos. No entanto, Deus nos trouxe uma mensagem de esperança quando reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Ele nos vivificou ou nos trouxe de volta à vida. Chegou a hora de compartilharmos essa palavra de esperança com aqueles que, devido a seus pecados e transgressões, ainda estão espiritualmente mortos. Se espalharmos a palavra e lembrarmos que dependemos do Espírito Santo para força e direção, talvez possamos observar um avivamento em um túmulo. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele os vivificou, que estavam mortos em suas transgressões e pecados. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.